Saudamos a todos os amados irmãos, de modo especial os da Assembleia de Deus no Campo Promorá, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, é um dia que costumamos sempre estar em nosso templo, sede para o nosso culto de ensino. Infelizmente, estamos vivendo esses dias que nos impede de estar nos congregando normalmente, mas não podemos esquecer da nossa prática de aprender e transmitir a palavra de Deus. E de ontem para hoje eu tenho pedido a Deus uma palavra para essa oportunidade, e o Senhor me dirigiu a uma palavra que tem a ver com uma situação vivida pelos cristãos primitivos, uma situação que muito se assemelha a essa que nós estamos vivendo nesses dias. E nós queremos ler a palavra de Deus, que exatamente relata a experiência daqueles irmãos primitivos e que pode assim servir para o nosso ensino nesse momento difícil, nesse momento que estamos lutando contra esta pandemia. Portanto, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11 e os versículos de número 27, 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Conforme essa leitura, nós aprendemos como os cristãos primitivos venceram uma grande crise que enfrentaram nos seus dias. Naqueles dias, existia a igreja em Antioquia, uma das igrejas mais prósperas, e para aquela igreja fluía vários obreiros. E conforme aqui a palavra de Deus, alguns profetas passavam ali, e entre eles um chamado Ágabo teve a oportunidade de ministrar naquela igreja, e enquanto ministrava, ele pôde deixar bem claro através da sua mensagem que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra, uma crise para dificultar a vida do povo de um modo geral, do povo do Império Romano, e incluindo o povo de Deus, as igrejas que se localizavam por todo aquele império. Então, meus prezados irmãos, em primeiro lugar nós podemos aprender que, na verdade, Deus tem o controle de toda a situação. Toda a situação que acontece, todas as situações que acontecem na humanidade não foge do controle de Deus. Aqui a igreja, ela passou a saber que existia já a previsão para acontecer dias difíceis para eles. E nós atualmente não ignoramos também os males que às vezes vêm para a humanidade. E essa pandemia que estamos vivendo, nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, e por isso nós temos também capacidade de vencer como os irmãos primitivos. E ao saber daquele mal que viria para a humanidade nos seus dias, eles então se prepararam para vencer aquele momento, e venceram, venceram as dificuldades daquela crise, deixando um grande exemplo para nós. Eles venceram cumprindo a missão que eles haviam recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo o seu dever como cristão. Qual é o dever que temos como cristão?
O grande dever que temos como cristão é de adorar a Deus e também propagar a palavra do Senhor a todo o mundo. Então, os cristãos primitivos naqueles dias não mudaram a sua rotina. Os cristãos de Antioquia, durante aquela crise, que se deu exatamente entre os anos 45 e 46 da nossa era cristã, e que fora profetizada por Ágabo no ano anterior, no ano 44. Então os discípulos naqueles dias, eles enfrentaram aquela crise sem perder o seu perfil de cristão, sem perder a sua condição de cristãos. Eles continuaram adorando a Deus e trabalhando pela divulgação do Evangelho em todo o mundo. Nós também atualmente não podemos deixar de adorar o Senhor. Nesses dias temos nossas limitações para ir ao templo, mas podemos estar adorando ao Senhor em nossas casas. E sabendo também que o nosso templo sede, ele está aberto diariamente, E vários irmãos passam por ali, dirigem as suas orações. E como o nosso templo ele é bem amplo, um templo de 380 metros quadrados, muitas das vezes podemos fazer até reuniões com 10 pessoas, com muita facilidade, cumprindo as normas estabelecidas pelas nossas autoridades sanitárias. De forma que não podemos deixar de servir ao Senhor, não podemos deixar a nossa prática de servo de Deus, de adorar o nome do Senhor. Também os cristãos primitivos não pararam com o seu esforço evangelístico, não pararam com o seu esforço de fortalecerem as igrejas locais que estavam nas regiões mais afligidas. Foi quando diz aqui a palavra de Deus que eles propuseram nos seus corações de passarem a arrecadar, fazer campanha para socorrer principalmente a igreja em Jerusalém, porque a Judéia foi uma das regiões mais atingidas por aquela grande crise de fome que houve entre os anos 45 e 46, exatamente no período em que tinha como imperador romano Cláudio César, E de forma que essa campanha ela começou em Antioquia e ela se estendeu pelas igrejas da Ásia Menor, e se estendeu também pelas igrejas locais da Macedônia e até da Acaia. Todos aqueles irmãos se mobilizaram, conhecendo a situação, a crise que era mundial, e passaram a se unir, servindo ao Senhor e trabalhando para o fortalecimento de todas aquelas igrejas. E conforme aqui a palavra de Deus, eles adoravam ao Senhor, e na proporção das suas posses, eles faziam a sua reserva de oferta essa que ficou sob a responsabilidade de Barnabé e Paulo, para então distribuir nas igrejas locais, através dos seus pastores, dos seus presbíteros, que então administrariam para socorrer aquelas igrejas locais. Meus prezados irmãos, nesse momento também dessa pandemia, nós muito nos preocupamos com o problema do vírus, e Deus é que está nos guardando e vai continuar a nos guardar. Por certo, Deus ele terá misericórdia de nós e não teremos tragédia de tantas mortes como tem havido em outros lugares. Nos preocupamos também com a situação social dos nossos amados irmãos. E nós sabemos que no momento como esse, quando tudo para, fica difícil, principalmente para as pessoas de menor poder aquisitivo. Mas nós como igreja, nós podemos seguir o exemplo da igreja em Antioquia, podemos seguir o exemplo daquelas igrejas locais primitivas, que fizeram o propósito de continuarem na sua rotina de servir a Deus, adorando o Senhor e se preocupando também com o crescimento e com o bem-estar
das outras igrejas que tinham necessidade. De maneira, meus prezados irmãos, que nós aqui no Campo Promorá temos os nossos projetos missionários. Os irmãos sabem do projeto missionário que temos na cidade de Curimatá, junto ali ao missionário cristiano. Em nome de Jesus, vamos manter esse projeto. Deus vai nos dar graças. Os irmãos sabem do projeto missionário que temos em Coronel José Dias, mantendo ali o missionário José Walter. Deus também vai nos abençoar com aquele projeto ali em Coronel José Dias. Os irmãos sabem do projeto que temos em Dom Inocêncio, mantendo ali o missionário Adão. Por certo, a bênção do Senhor também continuará sobre aquele projeto e nós faremos a nossa parte para estarmos juntos, para a glória de Deus, continuando aquela boa obra ali em Dom Inocêncio. Os irmãos sabem também do projeto que temos na cidade de Lagoa do Sítio, onde também cooperamos com o missionário Nelson. E por certo, aquela obra continuará também sendo assistida por nós aqui do Campo Promorá. Nós vamos continuar seguindo o exemplo da igreja primitiva, da igreja em Antioquia, adorando o Senhor e fazendo o nosso papel de estar cumprindo o nosso dever missionário, nosso dever de propagar a mensagem do Evangelho, tanto aqui no nosso bairro, nos bairros adjacentes, como em todo o estado do Piauí. Nós também não vamos parar com o nosso projeto que temos ali na tribo Guajajara, na cidade de Bom Jardim, Maranhão, onde apoiamos ali o missionário Leonardo Guajajara. Se Deus quiser, aquele projeto que está no coração de Deus também vai se manter. E, por certo, nós vamos nos unirmos e essa obra vai continuar para a glória do nome de Jesus. Os projetos missionários que mantemos irão permanecer para a glória do nome de Jesus. Também, meus prezados irmãos, não podemos esquecer que nesse momento nós estaremos empenhados também para sermos solidários com os trabalhos sociais da nossa igreja. Inclusive o projeto social que temos através da nossa convenção estadual. Quando cooperamos para a nossa convenção estadual e essas nossas cooperações, elas mantêm vários irmãos, obreiros que são jubilados, idosos e que dependem dessa assistência financeira que a igreja do Promorá faz parte. Deus vai continuar nos ajudando e iremos continuar mantendo esses projetos. Também as muitas viúvas que temos no interior do estado, que são mantidas pela nossa convenção e que ela, por sua vez, recebe também parcela de contribuição da nossa igreja. Deus vai continuar nos ajudando para mantermos estes compromissos para a glória do seu nome. E dessa forma, meus prezados irmãos, adorando o Senhor, orando, disseminando a sua palavra, atendendo aqueles que precisam da nossa ajuda de aconselhamento cristão e também sendo solidário com aqueles que realmente precisam do nosso apoio missionário, do nosso apoio em assistência social. Sem dúvida alguma, Deus vai continuar nos abençoando e nós teremos o prazer de ver a prosperidade dessas obras e ver a bênção de Deus sobre nossas vidas. E dessa forma, meus prezados irmãos, a igreja em Antioquia foi aquela igreja que sempre foi abençoada. Foi de lá que saíram os primeiros 2 missionários, né? Paulo e Barnabé. Aquela igreja também teve essa iniciativa naquele momento de crise mundial. E eles, através da sua iniciativa, todas as igrejas da Ásia Menor, a igreja da Macedônia e até da Acaia, né, se envolveram na campanha e a igreja saiu fortalecida daquela crise. Dessa mesma forma, nós iremos sair fortalecidos dessa crise que tem se abatido, tem se chegado até nós, tem nos afrontado, mas nós venceremos ela com o poder de Deus que está entre nós, com o poder da nossa fé
no Senhor Jesus Cristo e com a nossa determinação de continuar com o nosso papel de igreja, adorando o Senhor e trabalhando pela divulgação do seu Evangelho. É interessante notar o exemplo das igrejas da Acaia. A Acaia, aquela região que era uma região muito carente. Paulo, que coordenava aquela campanha de ajuda, de fortalecimento das igrejas carentes, ele quis até assim isentar as igrejas da Acaia, mas aquelas igrejas, quando souberam da necessidade do momento, elas mesmas pediram ao apóstolo que queriam ser incluídas, queriam também contribuir com alguma coisa, não poderiam contribuir com muito, mas queriam fazer a parte dela. Esse é um exemplo muito importante para todos nós. A nossa maneira de servir a Deus e compartilhar os nossos recursos para o bem da obra do Senhor. Nós não fazemos por termos condição, mas fazemos por fé. Fazemos pelo compromisso que temos com o Senhor. Ninguém é dizimista por obrigação e nem porque tem muita condição. Somos dizimistas por fé, porque acreditamos que Deus é o dono do ouro e da prata, e é Ele que nos dá tudo, e nós tiramos um pouco do que Ele nos dá para a obra do Senhor. Ofertamos para missões, porque sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? E assim Deus continuará nos abençoando. Então, meus prezados irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos ficar com essa mensagem. As crises, elas vêm, mas o povo de Deus tem como vencer. Aqui nós temos esse exemplo clássico na palavra de Deus. Um exemplo que veio assim como que um grande desafio para a igreja primitiva. De repente aquelas igrejas que tinha 8 anos de existência, outras com menos de 8 anos, enfim, elas poderiam dizer, não vai dar para nós sobreviver a essa crise, mas elas se uniram no propósito de continuarem servindo ao Senhor, adorando a Deus e cumprindo a missão da propagação do Evangelho. Deus os abençoou, né? Deus abençoou a todos naquela época, eles venceram, continuaram prósperos, e a obra de Deus se estendeu naqueles dias do Império Romano. Enfrentaram muitas outras crises, mas a igreja tem vindo de vitória em vitória. E estamos com mais de 2000 anos de história da igreja. Temos o privilégio de sermos igreja de Deus hoje, como fruto do exemplo desses irmãos primitivos. E não é agora que nós vamos deixar de seguir o exemplo dele. Nós vamos continuar firme, servindo ao Senhor, adorando Ele e fazendo a obra missionária, a obra de evangelização, a obra de discipulado, a obra de assistência àqueles que precisam. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa mensagem fique em nossos corações. Amém.